Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos. O cristão verdadeiro, ele pode perder a salvação? Hoje nós vamos comentar a carta de Tiago no capítulo 2, que diz que a fé sem obras é morta. Mas antes de iniciar o estudo, eu quero lhe pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Não custa nada para você e ajuda muito na divulgação e para fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. E nessa passagem de Tiago, capítulo 2, que ela vai dos versículos de 14 até o 26, realmente parece dizer que a salvação se perde, né? Muitos se apoiam nessa passagem para dizer que o cristão que deixou de praticar as obras, as boas obras, aquelas que Deus nos mandou na sua palavra, ele perdeu a salvação. Será que é isso que o texto está dizendo? Tiago aqui no capítulo 2, no verso 14, diz o seguinte, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Realmente parece dizer isso no texto, né? E muitos se apoiam nesse texto. Mas você não pode criar uma doutrina, sustentar uma doutrina com apenas um versículo bíblico ou com apenas uma passagem, tá? Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, Paulo diz o seguinte, ó: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aqui Paulo ensina que pelas obras da lei ninguém vai ser salvo. Ninguém. Olha só, no versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Paulo ensina que se a justiça, se a salvação, ela vem da lei, então Cristo morreu por quê? Morreu por quem? Para que ele sofrer tudo aquilo? Então, harmonizando esses textos, você vê que Tiago não dizia isso de forma nenhuma. Agora, qual é a mensagem que Tiago queria passar para nós? Ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, sem as obras, sem a prática do bem, da obediência à palavra de Deus, nós temos uma fé morta. Se você olhar pelo lado contrário, você vai ter entendimento. Tiago está chamando o crente, o cristão, para uma fé viva. A fé viva. A fé que está dentro de você, se ela é viva, ela é atuante. Ela vai fazer com que você tenha boas obras e boas ações. Ela vai fazer com que você tenha obras e atitudes, tá certo? Mas a fé já está dentro, ela está exteriorizando aquilo. Eu vi uma vez uma reportagem de um homem que construiu um paraquedas. E ele falou, esse paraquedas é infalível. E o repórter disse para ele, já que ele é infalível, você tem coragem de saltar com ele? Ele falou, eu tenho. Subiu no avião e saltou. Quando chegou ao chão, esse homem ele disse, eu não te falei que o paraquedas era infalível? Então, a fé dele foi demonstrada quando ele saltou com o paraquedas. Então, ele mostrou que ele realmente tinha fé no trabalho dele. E a fé foi demonstrada. Agora, imagina se ele fala, não, eu não tenho coragem de saltar, não. Então, quer dizer, ele não teria a fé dele demonstrada. Então, esse é o ensinamento de Tiago, tá certo? E não que a salvação se perde quando se deixa de praticar as obras, tá certo? As obras ou a observância da lei. Olha o que Tiago diz aqui, nesse mesmo capítulo 2, no versículo 10, olha aqui, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, Tiago ensina que qualquer que quer viver pela observância da lei, pela prática da lei, se ele tropeçar em um só ponto, ele se torna culpado de todos. Então, se você quer viver, garantir sua salvação pela prática da lei, em um pecado só que você comete, você se torna culpado de tudo. Tá certo? Se você observar 99%
da lei, em 1% que você tropeçar, você está culpado de tudo. E quem, nesse mundo, qual é o cristão que consegue viver uma vida inteira sem pecar? Todos nós estamos sujeitos a erros e falhas, todos nós pecamos todo dia. Então, a salvação, se ela proviesse da lei, se ela fosse garantida pelas obras e pela observância da lei, todos nós estaríamos condenados. Por isso que em Efésios 2, 8, 9, nós aprendemos o quê? Que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E qual é a mensagem então de Tiago? Vamos fazer um resumo aqui rápido, tá certo? Nos versículos 15 a 17 ele diz o seguinte, ó: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o que Tiago está dizendo? Olha, se vocês dizem que têm fé em Cristo, se vocês dizem que vivem como Cristo ensinou, como Deus ensinou na sua palavra, mas você vê o seu irmão necessitado de roupas e de alimentos, se você fala, vai em paz e não faz nada, então que fé é essa sua que não operou nessa hora, nesse momento? Essa fé que você professa, cadê? Ela não operou? Se você realmente vive aquele amor que Cristo nos ensinou, amar o seu próximo, como é que você prega isso e no momento de necessidade você abandona o necessitado? Então essa fé é morta, essa fé não vale nada. Ela não é uma fé viva e operante. Então nesse momento foi provado que a sua fé não vale nada, que a sua fé não está em Cristo. A sua fé pode estar no templo, na igreja, ou numa vida cristã, numa aparência cristã, mas dentro de você não aconteceu nada. Dentro de você está morta a sua fé. E ele diz aqui também, dos versículos 18 a 23, ele fala de Abraão sendo justificado pelas obras. Olha aqui, ó, né? Versículo 20, ó. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, a salvação de Abraão veio por oferecer o seu filho, Isaque? Claro que não. A salvação nem de Abraão, nem minha, nem sua veio por isso. A nossa salvação veio por Deus oferecer o seu filho na cruz. Mas Abraão, ele demonstrou a fé que ele tinha. Essa de falar que ao oferecer Isaque, isso foi lhe imputado como justiça, essa fé, porque Abraão acreditou que o seu filho voltaria nem que se fosse das cinzas, porque ele era o filho da promessa. Abraão creu nas palavras de Deus e não hesitou em entregar seu filho. Então, Abraão foi salvo por isso? Não. Ele foi salvo pela fé que tinha. E essas obras, essa atitude de Abraão mostrou a sua fé. Esse é só um exemplo que Tiago usou. Abraão também, ele deixou a sua terra. Ele abandonou a terra que ele nasceu, que ele viveu, e foi para a terra onde Deus mandou às cegas, sem saber para onde estava indo. Ele obedeceu. E Abraão, através das suas obras, ele demonstrou a fé que tinha. Mas ele foi salvo pela fé, não pelas obras. Ele praticou as obras até o fim, porque a sua fé era verdadeira. Então aquele crente que está na igreja, que abandonou, foi para o mundo, desapareceu, ele não perdeu a salvação. De maneira nenhuma. Ele simplesmente está demonstrando que nunca teve. Ele está demonstrando que a fé que ele dizia com a sua boca, com as suas atitudes, não era verdadeira, porque ele abandonou tudo aquilo. Agora, quando a fé está dentro do coração, ela é viva e operante, aí o crente tem as obras. Isso é natural, tá certo? Você sabe que uma árvore, você vê uma árvore, você chega perto dela, você vê mangas ali naquela árvore. Você sabe que ela é uma mangueira. Então, pelos frutos é que se conhece a árvore. Um pé de limão não dá manga, não dá abacaxi, ele só dá limão. Então, os frutos mostram. Então, essas obras que Tiago está dizendo aqui, elas mostram
a fé que você tem. Então, se você caiu no mundo, desviou, foi para o mundo, amou, gostou e ficou, você não perdeu a salvação. Você simplesmente está mostrando os seus frutos, né? Você até então era uma árvore sem frutos. Os frutos que você demonstrou não foi da fé em Cristo. Agora, aquele cristão que vive na prática do bem, na prática do amor, que ora, que jejua, que cultua a Deus, que estuda a sua palavra, que vive o cristianismo, ele não está sendo salvo por isso. Ele está demonstrando aquilo que está dentro dele, tá certo? E dos versículos 24 a 26, Tiago deixa isso bem claro, bem ensinado. Olha aqui, ó. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele fala, não somente pela fé. Quer dizer que a fé é fundamental, tá certo? Não é somente pela fé. Fé e obras. A obra exterioriza aquilo que está por dentro, tá? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe, a prostituta, quando ela viu os emissários de Deus ali, ela desviou eles por outro caminho, salvando a vida deles. Por quê? Porque ela acreditou no Deus de Israel, ela creu no Deus de Israel, no Deus daqueles homens. Então ela protegeu eles. E por isso ela foi salva. Mas por quê? Porque ela acreditou primeiro, senão não salvaria. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, aqui Tiago, ele dá a chave toda do entendimento. Ele diz que o espírito, o corpo, sem o espírito, ele está morto. Então, quando você encontra uma pessoa caída no chão, os paramédicos chegam, o que eles vão fazer? Eles colocam o dedo aqui, medem o pulso, para saber se há vida naquele corpo, certo? Então, eles veem um corpo no chão, mas eles querem saber se aquele corpo tem vida. Então, eles colocam a mão aqui, pegam o pulso e vê, constata, tem vida ou não tem. Porque o corpo vivo, ele tem que dar sinais de que ele está vivo. Uma pessoa caída no chão, se ela não estiver morta, ela tem que ter batimento cardíaco, ela tem que ter respiração, ela tem que estar corpo quente, certo? Então, é isso que Tiago está ensinando em toda essa passagem, que se o cristão, dentro dele, habita a fé de Cristo, habita o Espírito Santo, ele vai dar sinais de vida. Então o paramédico ele pode chegar, medir o pulso, colocar aqui, ouvir os batimentos e falar, esse corpo é um corpo humano, mas ele não tem vida. Então o grande ensinamento aqui é para nós observarmos a nossa vida e ver se nós estamos dando aí esses frutos do Espírito. Fé, mansidão, paz, longanimidade, amor, compaixão, temperança. Todos esses frutos do Espírito Santo precisam ser exteriorizados na nossa vida. Senão nós somos um corpo apenas sem vida. Então, se a vida habita dentro do corpo, ele vai dar sinais de que ele está vivo e de que realmente aquele espírito que está dentro dele o está fazendo agir. Então, o verdadeiro cristão, ele demonstra as suas obras através da fé que tem. O verdadeiro cristão, como disse Paulo lá em Gálatas 2,16, ele não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E quando você tem fé em Jesus Cristo, você vai mostrar as obras da lei, os mandamentos de Deus, através das suas atitudes. Não para a sua salvação, mas para demonstrar que você já foi salvo. E aquele que deixa, que abandona, ele simplesmente era um corpo que respirava por aparelhos. Já viram aquelas pessoas que estão respirando por aparelhos e dizem, não há vida mais nesse corpo. Ele tem batimentos, respiração, mas não há vida nele. Podemos desligar os aparelhos? Então muitos crentes hoje estão dentro dos templos, dentro das igrejas, vivendo dessa forma, por aparelhos. Mas uma hora o aparelho é desligado. Ele volta para o mundo e mostra que nunca houve a vida dentro dele. A vida que Cristo nos prometeu. O Espírito Santo de Deus não habitava ali naquele corpo. Foi por isso que ele abandonou. Então, é isso. O homem é justificado apenas pela fé em Cristo. E nós vamos falar de justificação no próximo vídeo.